E quem ganha aí, boa noite, viu, Luísa? Quem está para comentar esse assunto, claro, Luísa Armando, que conhece bem os bastidores da política, que interfere muito nessas mudanças, não só para os aposentados, mas agora também para os trabalhadores. Quem ganha um salário mínimo e meio, que antes era isento, agora pode ter esse risco, né? Pode pagar esses tributos a partir do ano que vem. Poderá. Na verdade, é uma expectativa negativa. Ô Marisol, é o seguinte, o governo, pelo jeito, dá com a mão e tira com a outra, né? No caso dessa questão da correção do salário mínimo, se o Congresso não aprovar uma tabela, não reajustar a tabela, evidentemente que o cidadão que ganha um salário mínimo e meio vai passar a pagar imposto de renda mesmo. Então, o Congresso tem que aprovar, o governo tem que mandar essa tabela, o Congresso tem que aprovar essa tabela este ano ainda para entrar no ano que vem, porque o imposto ele é anual. Ou seja, tem a legislação, o princípio da anualidade. Então, assim, de qualquer forma, neste momento, por exemplo, o trabalhador que vai ganhar um salário mínimo e meio no próximo ano, nesse momento, ele está pagando, vai pagar imposto sim. Agora, o curioso é que o governo corrigiu o salário mínimo aí em alguns 40 ou 50 reais e incluiu nessa LDO a possibilidade das emendas do relator, aquelas emendas secretas, aumentarem de 16 bilhões deste ano para 19 bilhões no próximo ano. Ou seja, 3 bilhões a mais naquelas emendas secretas, que você não sabe quem foi o deputado que autorizou ou para onde foi. Absurdo. E agora a gente continua falando aqui, a gente está falando sobre uma questão que é nacional, salário mínimo, imposto de renda, mas agora a gente traz informações aqui sobre os bastidores da política, na reta final aí já da eleição, após prometer sacudir a política tocantinense com a revelação de uma suposta fraude envolvendo instituições públicas, o ex-prefeito de Palmas e pré-candidato a deputado federal Carlos Amasta falou em coletiva de imprensa sobre o assunto, Luiz. E segundo ele, seu grupo político foi alvo de perseguição por um delegado da Polícia Civil e disse ainda que quer a federalização do investigado. A gente tem, inclusive, a fala, né, do político, do candidato. Eu queria só colocar aí para a gente ver. Ficou sabendo há alguns dias que vinha um fato muito importante e hoje veio a corroboração junto com uma perícia de um áudio que mostra claramente e pericialmente demonstrado que o delegado Guilherme Rocha fazia um esforço enorme para montar flagrantes, no caso específico contra o Thiago Andrino e contra mim. Não sabemos também em quantas outras operações tem agido da mesma maneira, mas eu peço para o governador que, por favor, afaste imediatamente esses delegados das suas funções, para até que tudo seja esclarecido e que realmente a gente faça uma reflexão do papel das instituições. A nossa democracia está sendo atacada e é com péssimos agentes públicos como esse que a gente está destruindo o nosso país. Eu sempre defendi e continuo defendendo as nossas ações, as nossas atitudes. Nós nunca erramos má fé, nunca na minha vida um centavo de dinheiro público passou pelos meus bolsos, da minha família, dos meus conhecidos, e nós fomos muito atacados e está na hora de que essa verdade venha à tona e que os responsáveis sejam punidos. A gente viu aí a entrevista do Amasta e agora, Luiz, a gente também, a nossa equipe de reportagem, conversou com o Thiago Andrino. Veja. É muito perigoso um Estado que possa ter esse tipo de ação, né, de impedir as pessoas de fazer política, de acabar com reputações. Então, a minha indignação, vamos tomar todas as providências judiciais, vou procurar a Ordem dos Advogados do Brasil como advogado também, para que a gente possa restabelecer a ordem e impedir que isso ocorra novamente. Agora, a gente também ouviu o advogado de Carlos Amasta, o ex-juiz Marlon Reis. Ele afirmou que vai acionar a corregedoria. Veja. Eu vou providenciar a instauração de pedido de providências junto à corregedoria da polícia, porque esse delegado e os delegados que estão envolvidos nisso precisam ser imediatamente afastados da condução de qualquer investigação, especialmente dessas. Também haverá um pedido de federalização da investigação sobre os delegados envolvidos, especialmente o delegado do áudio, que é justamente por quê? Porque como eles estão em posição alta, hierárquica, é de se imaginar que é conveniente
que outra esfera policial, no caso a Polícia Federal, conduza as investigações para evitar proximidade, comunicação, conhecimento de mais, do ponto de vista pessoal. Então, a Masta afirma que seu grupo político foi perseguido. Ficou claro aí na entrevista dele. Marisol, na verdade é o seguinte, vamos por partes aí, né? A indignação do político e cidadão Carlos Amasta e do político e cidadão Thiago Andrino, a gente deve respeitar, porque é uma indignação de pessoas decentes, ou seja, qualquer ser delegado de polícia faça a coisa certa, não pratique crimes para investigar crimes. Evidentemente que há exceções, esses delegados aí que estão sendo acusados são exceções. A maioria dos delegados são delegados sérios e competentes no exercício dessas funções. Agora, esse laudo aí que o Amasta apresentou, que é de segunda-feira, foi feito por um perito de São Paulo. Ele precisa ser confirmado na Justiça Estadual para a gente poder ter certeza, com a confirmação da Justiça, que a voz que está no áudio é mesmo do delegado. Agora, a indignação é pertinente, né? Porque pelo áudio, o delegado e a gente estão ali combinando alguma coisa contra o prefeito Carlos Amasta. Agora, vamos colocar uma questão. Isso não influenciou, evidentemente, da forma que o Amasta coloca nas eleições de 2018. As eleições de 2018, o Amasta perdeu para o Mauro Carles por 185 mil votos, uma diferença muito grande, não é? E foi numa campanha em que ele perdeu também, do ponto de vista político, ele perdeu porque ele renunciou à candidatura 24 horas depois que tinha sido eleito numa convenção e depois voltou atrás e no meio do caminho perdeu o maior cabo eleitoral dele, que era o deputado Júnior Coimbra. Então essas circunstâncias que influenciaram no resultado da eleição, que para mim foi positivo, porque a primeira vez que ele disputou a eleição estadual saiu com aquela quantidade de votos, 219 mil votos no estado, Carles 404 mil, então foi vitorioso, na verdade, da eleição da campanha de 2018. Agora, a denúncia, a acusação do crime, que a Corregedoria já disse que vai investigar, ela é relevante, viu? Assim, para a sociedade merece uma explicação da Corregedoria da Polícia. Agora, federalizar, aí já entrou para o lado eleitoral, né? Inclusive, Luiz, a gente falou na abertura do programa de hoje, essa é a última informação que a gente tem, a mais nova, inclusive. Daqui a pouco a gente vai falar da entrevista coletiva. Sim, a defesa dos policiais civis que são investigados na Operação Caninana da Polícia Federal, a defesa, ela falou, inclusive, motivos que levaram à prisão dos agentes. A gente tem essa coletiva, a nossa equipe de reportagem foi até hoje à tarde a essa coletiva, ouviram o que a defesa desses policiais disseram, e a gente traz essa informação daqui a pouquinho, Luiz, que já também tem uma continuidade com esses assuntos. E é claro que a gente tem que acreditar nas investigações e na justiça, obviamente. Como você bem disse sobre esse áudio, cabe não só a um perito particular, mas também ao perito do serviço público investigar a verdade desse áudio. Justiça, né? A justiça, obviamente. Muito obrigada pela sua colocação. Daqui a pouco a gente volta com essa coletiva. Tá bom, Luiz? Muito obrigada.